O objetivo dessa aula é que a gente fale da função geradora de momentos, um objeto bastante importante no estudo de variáveis aleatórias. Bom, vamos motivar a função geradora de momentos da seguinte forma, né? A gente viu no vídeo que a gente falou sobre momentos de uma variável aleatória que, por exemplo, quando a gente calcula o valor esperado de x elevado a uma determinada potência k, tá? A gente está interessado em comparar o seguinte. Bom, é claro que a nossa densidade de x ela vai para zero quando x vai para infinito, tá? E é claro que a função x elevado a k cresce, né? Então, a função x elevado a k cresce dessa forma, ok? E a gente está interessado em olhar o que acontece quando a gente compara essas duas funções. Ou seja, o que acontece quando eu multiplicar a minha densidade que decresce por uma função que cresce bastante rápido, tá? A existência do késimo momento de uma variável aleatória está associada ao fato de que quando a gente faz esse produto, tá? Ou seja, x elevado a k vezes a densidade de x, essa quantidade pode alterar a sua taxa de decaimento, né? Mas essa área aqui ainda vai ser finita. Ou seja, a cauda da densidade f decai mais rápido do que a função x elevado a k cresce. Tá? Nesse caso, é um dos cenários onde a gente pode ter que o késimo momento da variável aleatória existe. Tá? Bom, se a gente considerar todas as funções polinomiais, né, x quadrado, x ao cubo, x elevado a k, etc., é claro que a gente tem um número infinito de funções aqui. Se a gente considerar a próxima na hierarquia, né, a gente pode ter, por exemplo, uma função que vai ser exponencial. Tá? E, de fato, você pode provar, pela regra de L'Hopital, que a exponencial cresce mais rápido do que qualquer potência. Ou seja, se você fizer e elevado a x sobre x elevado a k, isso aqui vai para infinito quando x vai para infinito para todo k maior ou igual a 1. Tá? Ou seja, a função exponencial ela é um bom candidato, né, a ser o próximo aqui na lista, né, de funções que crescem rápido. Tá? Então, se você quiser estudar o peso da cauda da sua variável aleatória, parece razoável você comparar talvez ela com a função exponencial. Tá? Então você vai olhar para essa função aqui, que é e elevado a x vezes f de x. Só que na verdade, né, a gente vai fazer uma outra malandragem. Eu vou multiplicar por um fatorzinho fixo o argumento dessa exponencial, tá? Para eu poder controlar, né, o quanto que a minha exponencial vai estar influenciando na hora de eu fazer essa comparação com a densidade da função f. Tá? Então, eu posso pensar que a seguinte quantidade aqui, o valor esperado de e elevado a tx, que no caso contínuo é dado pela integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a tx, densidade de x dx, né? Exatamente a quantidade que a gente estava olhando aqui, tá? Então faz sentido eu pensar que eu estou querendo comparar o quão rápido decai a cauda da minha função f quando eu comparo ela com uma função que cresce mais rápido do que qualquer potência, mais rápido do que qualquer polinômio. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai batizar essa nova quantidade, tá? De um nome especial. Eu vou chamar isso de psix, isso é a letra grega psi. Eu vou botar um índice x para a gente saber que é da variável aleatória x. No ponto t, é definida como o valor esperado da variável aleatória e elevado a tx. Tá? E pode ser que aconteça a seguinte situação: se você tem um t muito grande aqui, né, você pode essencialmente dizer que essa exponencial cresce muito rápido, e aí essa cauda aqui, né, essa areazinha verde, pode dar infinito. A gente vai ver isso através de exemplos. Então, a função psix de t é definida dessa forma para t no intervalo em torno de zero, aonde essa quantidade aqui seja finita, ou seja, essa areazinha aqui embaixo seja finita. Tá? Isso motiva a função geradora de momentos como algo que me compara, me avalia o quão rápido a cauda da minha variável aleatória vai para zero. O nome função geradora de momentos, né, não é óbvio a partir dessa definição, mas vai ficar claro daqui a 2 slides quando a gente vai provar um teorema dizendo que essa função de fato gera momentos de alguma forma. Tá? Bom,
Primeira coisa que a gente vai falar sobre a função geradora de momentos, mas a gente não vai provar esse resultado, tá? A gente tem uma variável aleatória x e a gente tem algumas formas de caracterizar a distribuição da variável aleatória x, tá? Ou a gente pode olhar de fato para a distribuição dessa variável aleatória, ou seja, a medida de probabilidade que ela induz nos borelianos de números reais, né? Uma coisa bastante pomposa, como a gente viu no começo do curso, Px de B, isso daqui vai ser a probabilidade da imagem inversa de um boreliano de números reais, isso é o que a gente chama da distribuição da variável aleatória, mas vocês vão falar, mas eu não lembro disso, professor, não lembra mesmo, a gente nunca trabalhou com isso aqui. Outra forma da gente caracterizar a distribuição de x é olhar para a sua função de densidade de probabilidade ou função de probabilidade, caso ela seja discreta, olhar para a acumulada, que independe dela ser discreta ou dela ser contínua. E agora a gente tem que também essa função geradora de momentos, ela caracteriza de modo único a minha distribuição da variável aleatória, não a variável aleatória em si. Tá? Essa função do espaço amostral no conjunto de números reais pode ser diferente, mas eu posso ter a mesma distribuição. Então, como está ilustrado nesse teorema aí, se duas variáveis aleatórias x e y têm funções geradoras de momentos que coincidem no intervalo perto do zero, então a distribuição de x e y é a mesma. Ou seja, repetindo, se funções geradoras de momentos são iguais, as distribuições das variáveis aleatórias são iguais. Isso é bastante útil para a gente encontrar distribuições de variáveis aleatórias de interesse a partir da sua função geradora de momentos. Tá? Bom, e finalmente, para fechar esse primeiro vídeo, vamos ver o que significa, né, essa função de fato gerar momentos. Tá? Então o teorema que a gente vai provar é o seguinte: suponha que a função geradora de momentos de x exista para t no intervalo de menos epsilon a epsilon. Tá? Ou seja, e se x de t existe e é finita para t pertencente ao intervalo menos epsilon a epsilon. Então, você conclui que o késimo momento da sua variável aleatória existe para todo k inteiro, tá? E, além disso, o késimo momento da sua variável aleatória pode ser calculado da seguinte forma: você pega a função geradora de momentos, deriva ela k vezes e calcula no ponto t igual a zero. Tá? É por isso que essa função gera momento. Tá? A késima derivada dela no zero te dá exatamente o késimo momento da sua variável aleatória. Tá? E, bom, dada a motivação que a gente deu no começo, né, se essa quantidade é finita, quer dizer que a cauda da distribuição da nossa densidade, estou sempre dando intuição no caso contínuo, tá? Mas também vale no discreto. E a cauda da nossa distribuição, ela vai para zero essencialmente tão rápido quanto a exponencial, tá? Ou seja, ela vai para zero tão rápido quanto qualquer coisa polinomial, então é razoável inferir que o késimo momento dessa variável aleatória existe. Bom, vamos fazer uma provinha desse teorema aqui. Eu vou jogar algumas coisas para debaixo do tapete, mas vocês vão entender o espírito geral, tá? Primeiro de tudo, vamos relembrar do nosso curso de cálculo a série de Taylor da função exponencial. Eu posso escrever e elevado a y como se fosse somatório n indo de zero até infinito de y elevado a n sobre n fatorial. Tá? Então, portanto, eu estou tomando o valor esperado de que coisa, né, para definir minha função geradora de momentos. Lembra que a função geradora de momentos é o valor esperado de e elevado a tx. Então, eu vou fazer o seguinte: e elevado a tx, eu vou substituir y por tx aqui nesse somatório. Então, vai ficar somatório n indo de zero até infinito, tx elevado a n sobre n fatorial. E eu posso abrir essa fórmula da seguinte forma. Isso é 1 mais tx mais t quadrado x quadrado sobre 2 fatorial, mais um termo só, t ao cubo x ao cubo sobre 3 fatorial, mais reticência. Tá? Na verdade, e elevado a tx ser igual a essa soma infinita dessas variáveis aleatórias é um pouco sutil. Tá? A gente tem que olhar isso com um pouco mais de cuidado, mas vamos jogar isso para debaixo do tapete também. Então, quando eu olhar quem que é minha função geradora de momentos, tá? Por definição,
valor esperado de e elevado a tx. Agora eu vou fingir que meu valor esperado ele é linear para uma soma infinita. Então isso vai dar 1 mais t, valor esperado de x, mais t quadrado sobre 2 fatorial, valor esperado de x quadrado, mais t ao cubo sobre 3 fatorial, valor esperado de x ao cubo, mais etc. Tá? Bom, agora vamos ver o que acontece. Se você calcular a primeira derivada dessa expansão de Taylor, tá? Você vai ter 0 mais valor esperado de x, mais t, valor esperado de x quadrado, mais t quadrado sobre 2 fatorial, valor esperado de x ao cubo, mais t multiplicando um monte de coisa. Quando você fizer, então, essa derivada no zero, você vai cancelar todos os termos sobrando e você vai ficar somente com o valor esperado de x. Eu vou fazer mais um passo, o restante segue por indução. Se você calcular, então, quem que é a segunda derivada da função geradora de momentos a partir dessa expansão, aqui você vai ter 0 mais 0 mais valor esperado de x quadrado mais t, valor esperado de x ao cubo, mais reticências. E, finalmente, quando você calcular essa derivada aqui no zero, você vai ter quem? Magicamente, o valor esperado de x quadrado. Tá? E aí, se você proceder ao argumento por indução, deixo como dever para vocês, se você pegar a função geradora de momentos, deriva k vezes e calcula isso por um ponto t igual a zero, isso vai te dar exatamente o seu késimo momento da sua variável aleatória. Tá? Então, a função geradora de momentos é bastante útil para a gente, né? Ela nos dá os momentos a partir de uma conta muito simples, que é uma derivação. O preço que a gente paga por isso é ter que, obviamente, calcular a função geradora de momentos, que pode vir a ser um processo um pouco chato, mas a gente vai ver, através de alguns exemplos, que isso costuma valer a pena em alguns casos.